Três formas de vencermos os desejos da carne. Você já parou para pensar sobre isso? Como vencer esses desejos da carne? Gálatas capítulo 5, os versículos 16 e 25, tem muita coisa para nos ensinar a respeito. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos dá a direção para que a gente possa realmente vencer tudo isso. Antes de eu ler esses dois versículos, eu quero que você fique comigo até o final para que você seja muito edificado ou edificada em mais um Café Pastoral. Se já está inscrito no nosso café, ainda não? Inscreva-se agora. E no final desse vídeo, deixe seu like ou seu dislike, deixe seu comentário. E se foi bênção para você, compartilha com outras pessoas. Eu tenho certeza que será bênção também na vida de muitos outros. Já estamos há mais de 3 anos nesse projeto, mais de 700 vídeos. E eu tenho certeza que tem abençoado a vida de muitos. Bom, vamos lá. Deixa eu ler com você os versículos 16 e 25. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Versículo 25 vai dizer: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu não sei se você já leu esses versículos, eu ficava bastante confuso com entender e compreender. Viver pelo Espírito e andar pelo Espírito significa a mesma coisa? Bom, eu tive que ir lá no grego para saber quais são as palavras utilizadas e ter a compreensão mais ampla exatamente do significado, ou seja, da ideia que é passada ali pelo apóstolo Paulo, como eu falei anteriormente, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito. Quando ele fala no versículo 16, andai pelo Espírito ou vivam pelo Espírito, e algumas versões são traduzidas de forma diferentes, a tradução pode ser exatamente essas mesmas palavras. A palavra no grego ali traz a ideia para nós de sermos conduzidos pelo Espírito, ou seja, eu decido ser conduzido pelo Espírito, eu abro meu coração para ser conduzido pelo Espírito. Então o apóstolo está falando exatamente, sejam vocês conduzidos pelo Espírito Santo. A vida de vocês precisa ser conduzida pelo Espírito Santo. E é isso que ele quer dizer no versículo 16. Quando chegamos no versículo 25, são outras duas palavras diferentes traduzidas, apesar de ser traduzidas também como viver e andar, mas são palavras no grego diferentes. A primeira palavra lá, quando ele fala se vivemos pelo Espírito, essa palavra vivemos, ela traz a seguinte ideia: se a minha vida é dedicada a Cristo, se Ele é o meu objetivo, ou seja, se a Cristo eu entreguei minha vida, é a Ele é o meu foco, Ele é o meu objetivo. Então é isso que Paulo está dizendo, se vivemos pelo Espírito, ou seja, se eu entreguei a minha vida a Cristo, se eu decidi, eu dediquei, Ele é o meu objetivo maior, aí ele vai dizer, andemos pelo Espírito. Aí já usa uma outra palavra no grego, e essa outra palavra no grego, que foi traduzida como andar, dá a ideia para a gente de andar em linha, ou seja, em alinhamento. É a ideia da marcha, por exemplo, na vida militar, né? Já viu os soldados marchando ali, né? Quando eles marcham, aquele acompanhamento dos passos, ou seja, é viver os princípios do reino de Deus. Então, em resumo, o versículo 25 está dizendo que vivemos a declaração, a espontaneidade da declaração, da entrega por confissão. Eu confesso, eu entreguei a minha vida, eu entrego, Ele é o meu objetivo maior. E andar no Espírito, naquela tradução, ou seja, no grego, a ideia é a prática, é a vida por princípios. Então, não adianta eu falar simplesmente, por isso ele diz, se vivemos pelo Espírito, ou seja, se nós declaramos que temos a nossa vida em Cristo, então nós precisamos viver a prática desses princípios. Senão, nós não temos uma vida no Espírito Santo, em Cristo Jesus, ok? É muito importante você entender isso. E um detalhe só que eu gostaria de deixar por final, né? Estou deixando por final, para você compreender. Nós temos uma natureza pecaminosa, ou seja, no sentido de que o pecado original trouxe para nós desejos da nossa carne. Essa constante luta acontece conosco. Não é à toa que o apóstolo Paulo está falando sobre isso, está nos dizendo o seguinte, se nós vivermos, se vocês viverem pelo Espírito, andarem pelo Espírito, certamente vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Ele não está dizendo que nós não vamos ter desejos da carne. Ele está dizendo que dessa forma vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Então essas são as 3 formas de nós vencermos os desejos dessa carne, que é uma luta diária. Que Deus abençoe a tua vida a cada dia, a sua família também, e até o próximo Café Pastoral. Shalom.